Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao podcast Psicologia Social e Temas Contemporâneos. Um espaço para pensar, sentir e entender os fenômenos sociais que nos cercam. Eu sou Rogério Coutinho e esse episódio é uma produção dos estudantes da turma de Psicologia Social 1 da Unialfa, ali no primeiro período de 2025. Nós somos ali da unidade Bueno, da turma da terça matutino, e esse episódio foi desenvolvido como parte de uma das atividades da disciplina da Psicologia Social 1, sob orientação da professora responsável, da professora nossa, mestre Lídia Brelas. Nosso grupo é formado por Rogério Coutinho, Jane Cléa, Lorena Fleury, Lidiane Melo, Mila Miranda, Kelsilene Aparecida, Umaima Pires e Vitória Saraiva. Vamos lá, pessoal. Todo mundo bem por aí? Tudo bem, Olá, Rogério? Ótimo. Oi, Oi, meninas. olá. É isso aí. Então vamos lá, olha. No episódio de hoje, vamos conversar sobre um tema que faz parte, né, do nosso dia a dia, e mesmo que a gente não perceba, né? E esse tema é o seguinte: conflitos e dinâmicas grupais. Tem muito disso aí, meninas? Tem ou não? Ah, sim, Muito. bastante. Somos influenciados o tempo todo. Vamos lá, ó. Já parou para pensar em como que os conflitos eles influenciam o nosso jeito de agir, de pensar e até mesmo de sentir os nossos sentimentos? Vamos entender, com a ajuda da psicologia social, por que surgem conflitos, como eles afetam as relações e o que tudo isso tem a ver com a forma de como vivemos em sociedade. Para isso, nós iremos trazer ideias de autores como Álvaro e Garrido, Aronson e outros que podem nos ajudar a enxergar esses fenômenos de um jeito mais profundo, tá? Então vamos lá. Respira fundo e vem com a gente. Nesse primeiro bloco, iremos falar sobre influência social e poder. Vamos lá. Jane, fala comigo um pouquinho sobre influência social e poder. Como é que você vê tudo isso aí? Então, Rogério, o que é a influência social? A influência social é a alteração de atitude, de crenças e comportamentos de pessoas em resposta a outra pessoa. Se a gente parar para pensar, a gente é influenciado o tempo todo e a gente nem percebe. Isso se chama influência social. Basicamente, é quando a nossa atitude e nossa opinião, ou até mesmo nosso comportamento, muda por causa da presença de outro ou pressão de outras pessoas. E não precisa alguém estar te obrigando a fazer alguma coisa. Às vezes, só de estar num grupo, você já começa a fazer coisas que talvez você não faria sozinho. Sabe aquele clássico, ah, tá todo mundo fazendo, então bora fazer também. Então, isso é influência social. Tá presente na nossa vida, no trabalho, na família, né? Em todo o nosso contexto. E olhar para isso e entender isso ajuda a perceber o quanto a gente às vezes age de forma automática ao invés de tomar decisões próprias, né? Um exemplo atual que vimos na última semana foi os influenciadores na CPI, né? Que eles influenciam os jogos de azar, algo que traz muito prejuízo. E é interessante a gente pensar como a influência social funciona nesse contexto. Pensando, né, segundo a psicologia social, nós somos constantemente influenciados pelas pessoas ao nosso redor, e especialmente aqueles que consideramos figuras de autoridade ou admiramos. Né? E os influenciadores digitais ocupam exatamente esse lugar. Desculpa só te interromper, mas eles realmente ocupam esse lugar na nossa vida, né? Você acha que isso tem uma conexão, gera conexão conosco, Jane? Sim, sim, isso conecta com o conceito de conformidade, né? Muitas pessoas acabam repetindo esses comportamentos porque veem alguém que seguem fazendo aquilo. No caso dos jogos de azar, por exemplo, o influenciador transmite a ideia de que é uma forma fácil de ganhar dinheiro ou algo normal, e o que pode levar muitos seguidores a fazerem o mesmo sem refletir sobre esses riscos. Isso também tem a ver com as dinâmicas grupais nas redes. Os seguidores formam uma espécie de comunidade e em torno desse influenciador cria um ambiente onde certos comportamentos são reforçados. Muitas vezes, quem questiona é excluído
ridicularizado ou até mesmo cancelado. O grupo valida esse comportamento, mesmo que ele seja problemático. E quando a gente passa a pensar nesse papel da mídia e dos algoritmos, fica mais complexo ainda. O conteúdo que gera engajamento, polêmica e sensação de recompensa rápida acaba sendo promovido. Ou seja, é um sistema que acaba incentivando essa repetição, esse tipo de influência, e mesmo que ela seja negativa. Então, no final das contas, Rogério, entender esses fenômenos passa por reconhecer que nossas decisões são moldadas por fatores sociais e que o comportamento em grupo pode reforçar tanto as boas quanto as más escolhas. Por isso, a psicologia social tem tanto a contribuir nesse debate, né? Essa é uma grande verdade. Mas, e nisso tudo, Jane, como é que você vê o poder? E o poder? Como é que está tudo nisso aí? O poder, essa palavrinha todo mundo conhece, né? Mas nem sempre a gente para refletir muito. Poder, afinal, o que é o poder? Na prática, Rogério, é a capacidade que uma pessoa ou até mesmo um grupo tem de influenciar pensamentos, emoções, e até mesmo o comportamento dos outros. Dentro dos grupos, o que molda tudo, né? É o poder. Quem manda, quem obedece, quem toma decisão, quem executa. E é aí que entram as hierarquias, os papéis sociais e, é claro, os conflitos também. Porque nem sempre quem está lá embaixo da hierarquia aceita quieto e às vezes quem está no topo abusa. Então, entender como o poder funciona ajuda muito a sacar as dinâmicas que rolam tanto no trabalho, na família, nos grupos de amigos, enfim, na vida toda, né? Então, vamos começar para a seguinte pergunta, né? Eu faço a seguinte pergunta: quem nunca entrou numa situação em que fez alguma coisa só porque todo mundo estava fazendo? Não, é verdade. Jane, Quem nunca, né? Lidiane, fala comigo. Você já viveu situações como essa assim? já, Rogério. É como se fosse aquela vez que a gente foi apresentar o trabalho, né, de última hora, e você foi junto só para não ficar contra o grupo, mesmo achando uma péssima ideia. Você lembra? Ah, é verdade. Que você já viu isso aí, que você? Sim, Rogério, já vi sim. Olha, e o psicólogo Eliote Aronson, do livro O Animal Social, ele explica isso de forma brilhante. O exemplo clássico é o experimento de conformidade feito por Solomon Asch, conhecido como o experimento de Asch. O objetivo desse experimento era investigar até que ponto as pessoas podem conformar-se com a opinião de um grupo, mesmo quando essa está obviamente errada. Nesse estudo, voluntários eram colocados em uma sala com várias outras pessoas que eram cúmplices do pesquisador. Estavam instruídas como agir e se posicionar em cada etapa ou situação do experimento. Na sequência, o grupo era apresentado a linha de tamanhos diferentes e deveria indicar qual linha era igual a uma linha padrão. Quando os cúmplices começavam a dar respostas claramente erradas, muitos participantes, mesmo sabendo que era um erro, concordavam com o grupo. E o resultado, cerca de 75% dos participantes concordaram com o grupo pelo menos uma vez, mesmo sabendo que a resposta estava errada, mostrando assim o poder da pressão social e da conformidade. Esse experimento, ele mostra para a gente como a pressão social pode nos fazer duvidar dos nossos próprios olhos, só para não parecer diferentes ou errados diante dos outros. Ou seja, somos muito mais influenciáveis do que imaginamos. E a psicologia social, ela nos ajuda a entender como e por que isso acontece. Ele mostra que a gente muitas vezes prefere concordar com o grupo só para não se sentir excluído. E isso tudo afeta o funcionamento do grupo. É uma grande verdade isso aí. Jane, fala comigo aqui. Você já viu algum exemplo sobre tudo isso aí que a Kelsiane mencionou? Tem algum exemplo disso daí? Que você vê na nossa atualidade?
Exatamente. Um exemplo atual disso é quando a gente vê tendências nas redes sociais, né? Mesmo sem gostar muito, acaba aderindo para não se sentir por fora. Tipo as dancinhas do TikTok que viram febre, nem sempre gostamos, mas participamos. Um outro exemplo também é o experimento de Milgram, né? O experimento tenso. Ele mostra como a gente tende a obedecer figuras de autoridade, mesmo quando isso vai contra os nossos valores. No experimento, os participantes eram instruídos por um pesquisador que representava uma figura de autoridade a aplicar choques elétricos em outra pessoa, que na verdade era um ator e não recebia esse choque de verdade. Mas sempre que o ator errava uma resposta, ele levava um choque em função da resposta errada. Então, mesmo desconfortáveis, a maioria das pessoas continuava obedecendo e aplicando esses choques até em níveis perigosos, apenas porque uma autoridade mandava. Então, Rogério, isso mostra como no dia a dia a gente pode acabar cedendo quando o chefe pede algo, por exemplo, algo antiético e você não sabe, né, como recusar. Nossa, é verdade. Esse negócio de chefe é muito complicado, né? O experimento é forte, essa fala dele, tudo isso acontecido, mas trazendo para os dias de hoje, tem muito disso, não é, Lidiane? Essa questão de chefe, né? Sim, é tipo quando um chefe manda fazer algo errado e você obedece por medo de perder o emprego, né? Nem sempre é por concordar, mas se você faz por pressão mesmo. Verdade. Kelsiane, você acha, o que você acha? Você concorda aí com a Jane e com a Jane e com a Lídia, ou Kelsiane? Você concorda com a Jane e com a Lídia? Sim, Rogério. Os autores, Torres e Neiva, eles explicam que na cultura tem um impacto enorme no nosso comportamento. Muitas vezes de forma tão sutil que a gente nem percebe. Estamos o tempo todo sendo moldados pelas normas sociais. E essas normas, elas mudam de acordo com o contexto. Por exemplo, numa empresa mais formal, como um escritório de advocacia, espera-se que a gente se vista com roupas sociais e mantenha uma postura mais séria, não é? Sim, exatamente. É verdade mesmo. E em um ambiente mais criativo, como um startup ou agência de publicidade, onde o clima é mais descontraído, lá o vestir-se de forma mais informal é não só aceito, como esperado. Inclusive, o formal se torna algo destoante da realidade local e é tido como careta, para vocês verem. Olha como isso mostra, como o ambiente influencia nossas escolhas, mesmo as mais simples, com a roupa que a gente veste. Álvares e Garrido trazem, né, um conceito que é super interessante, que é o poder simbólico. E aí o jogo muda um pouco, porque não é só sobre quem manda e quem obedece, é sobre quem tem voz, quem tem influência, quem consegue, pelo discurso, pela imagem, moldar o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é aceitável, né, na sociedade. Que é um exemplo atual disso é os influenciadores digitais. Eles não estão oficialmente no poder, não são chefes, não são autoridades formais, mas estão o tempo todo dizendo que a gente, o que você deve vestir, como você deve se comportar, o que você tem que consumir, como que tem que ser o seu corpo, seu cabelo, a vida perfeita nas redes sociais, né? E sem perceber, a gente vai observando isso, vai seguindo tendências, vai tentando se encaixar nesse padrão que nem sempre faz sentido pra gente. E olha que louco é pensar isso, né? Isso também é poder. É um poder que não manda diretamente, mas que molda jeitos de viver. Sim, Jane. E eles não mandam em ninguém, mas eles moldam os gostos, as opiniões e até os valores. Isso é um poder simbólico real. Entender os papéis que cada um assume no grupo é o primeiro passo para melhorar a convivência e os resultados. Uau, uau! Não, muito joia, enriquecedor. E você que está aí ligado com a gente, falamos muito sobre poder, mas nós vamos partir agora para o nosso segundo bloco. Eu queria que você ficasse atento, porque no segundo bloco nós iremos falar sobre conflitos e dinâmicas grupais. Vamos lá?
Começando o segundo bloco, vamos lá. Conflitos e dinâmicas grupais. Vitória, cadê você, Vitória? Vamos lá, Vitória. O que exatamente é uma dinâmica de grupo, Vitória? Fala comigo. Bem, é algo que está muito presente na nossa vida o tempo todo. Por exemplo, a dinâmica de grupo, que nada mais é que um conjunto das relações, interações e comportamentos que rola entre os membros de um grupo. E olha, isso inclui muita coisa, viu? Como os papéis de cada pessoa assume. Tipo, quem é o líder, quem é o que apazigua os conflitos, quem é o mais quieto, quem puxa as ideias. Tem também as normas, que são aquelas regrinhas que às vezes não são ditas, mas que todo mundo meio que segue para a convivência funcionar. Sem falar das alianças que vão se formando. Ano eleitoral, vemos muito isso acontecendo entre os políticos, né? Ou se vemos. Verdade. Tem demais da conta. Sabe aquele clássico, fulano sempre fecha com ciclano? Pois é, isso é parte da dinâmica. E é claro, não dá para esquecer do estilo de comunicação. Tem grupo que é mais direto, joga tudo na cara, e grupo que é mais cuidadoso, dá voltas para não gerar treta. Tudo isso faz parte do funcionamento do grupo e influencia muito nos resultados, no clima, nas decisões e até mesmo nos conflitos que surgem. Muitas vezes essa dinâmica acontece de forma automática, que a gente nem percebe, mas estão ali, rolando o tempo inteiro. No trabalho, na família, no grupo de amigos, na sala de aula, até no grupo da firma do WhatsApp. Se você parar para pensar, todo grupo tem aquele que lidera, que questiona, que concorda com tudo, que faz o papel de brincalhão, que fica mais na dele. Por isso, entender dinâmica de grupo não é só coisa de psicólogo, não. É uma ferramenta de vida. Serve para entender por que certos grupos fluem super bem, enquanto outros vivem na treta, no estresse, no ruído de comunicação. E é claro, entender isso ajuda muito a melhorar a convivência, resolver conflitos, fortalecer alianças saudáveis e até mesmo desenvolver liderança. E quando a gente fala de grupo, Vitória, sempre tem aquele momento que vira conflito, né? Quem nunca se irritou com o trabalho de grupo? Aquele trabalho que termina com três fazendo tudo e dois sumidos? Isso é mais comum do que se parece. Né? Ou é uma reunião de família, quando as ideias divergem e gera discussão. Tipo, grupo de trabalho que nunca se organiza. Um quer fazer tudo, o outro não faz nada. E no fim da briga, quando ninguém fala claramente os papéis, se confunde e o clima azeda. Vitória, esse estudo, Hum. ele começou com Kurt Lewin, que dizia que o comportamento é resultado da interação entre a pessoa e o ambiente. E num grupo, esse ambiente é cheio de influências sociais. Então, Lidiane, Aronso, ele nos fala dos conflitos que surgem por disputas de recursos, diferenças de valores ou por identidade social. Esses conflitos dentro dos grupos geralmente surgem por três motivos principais. O primeiro deles, por disputa de recursos, e aqui não é só dinheiro, não. Pode ser espaço, tempo, atenção, reconhecimento, tudo aquilo que é limitado e que todo mundo quer. Segundo, pelas diferenças de valores. Sabe quando cada pessoa acredita em coisa muito diferente sobre o que é certo, errado, importante ou prioridade? Aí já viu, dá a faísca. O terceiro motivo é pela identidade social. Isso acontece quando as pessoas se dividem em grupos, tipo nós versus eles, e começam a se identificar, tanto como o próprio grupo, que rola até a rivalidade, competição e aquele famoso: ah, minha turma é melhor que a sua. Ou seja, entender isso ajuda muito a perceber que os conflitos não surgem do nada. Eles têm raiz, têm motivo, têm dinâmica rolando por trás.
E quando a gente percebe isso, fica muito mais fácil aprender a lidar, mediar e até evitar que esses conflitos virem uma bola de neve. Mas olha que interessante, Kelsilene. Os autores Torres e Neiva dizem que os conflitos também têm seu lado positivo. Eles podem fazer mudanças, fazer o grupo evoluir. E uma crise bem resolvida pode até aproximar as pessoas. Sim, como quando um grupo entra em conflito sobre como dividir uma tarefa. Sabe aquele momento que ninguém se entende? O quer fazer tudo junto? Outro acha que tem que dividir por parte, e ainda tem aquele que só observa, esperando para ver o que vai dar. E aí começa aquele debate, aquela pequena treta. Você está fazendo mais, eu estou fazendo menos, fulano nem abriu o documento. Dá trabalho, sim. Tem desgastes, às vezes até bate aquele climão. Mas olha, quando o grupo respira fundo, conversa, se escuta de verdade e combina direitinho quem faz o quê, as coisas começam a fluir. E o mais legal, todo mundo sai desse processo com uma noção muito melhor do que se organizar, como se comunicar e até respeitar mais o jeito de cada um trabalhar. No fim, o conflito vira aprendizado. E é sobre isso que a psicologia social fala tanto. Entender como os grupos funcionam é a chave para melhor e qualquer convivência. Sim, Kelsilene. E olha, Álvaro e Garrido fazem um ponto super importante sobre isso. Eles lembram que o problema nem é o conflito em si, porque vamos combinar, conflito faz parte da vida, né? O que realmente importa é como o grupo lida com esse conflito. Se é um grupo que tem abertura para o diálogo, que senta, conversa, escuta de verdade, se respeita, aí as coisas andam, flui, se resolve. Às vezes até sai dali mais fortalecido do que antes. Agora, se é aquele grupo que todo mundo já se arma, fica na defensiva, cada um querendo provar o que está certo, ninguém escuta ninguém, aí complica. Aí vira aquele famoso jogo de empurra, cheio de mágoa, estresse, e muitas vezes o trabalho não anda, a relação desgasta e o clima fica super pesado. Ou seja, não é sobre evitar conflito a todo custo, é sobre criar um ambiente onde as pessoas consigam lidar com ele de forma saudável, construtiva e sem sair no tapa, né, gente? Então, É, é aí que entra o ponto-chave, que conecta total com o que a gente estava falando antes. Liderança faz toda a diferença. Porque, olha, um grupo que tem abertura para o diálogo, ele consegue lidar bem com os conflitos. Geralmente tem um líder que faz esse papel de facilitador. Aquele líder que escuta, que não chega impondo, que sabe mediar, equilibrar os lados, acalmar os ânimos. Esse líder consegue transformar uma situação tensa que poderia virar uma baita confusão em aprendizado, em crescimento para o grupo. É aquele tipo de pessoa que não está ali só para mandar, sabe? Está ali para ajudar o grupo a se organizar, a se entender, a encontrar solução juntos. E quando isso acontece, até os conflitos mais chatos acabam servindo para fortalecer o grupo, para melhorar a comunicação e até para aumentar o engajamento de todo mundo. Por outro lado, quando falta esse tipo de liderança, ou quando o líder é aquele que mais coloca lenha na fogueira, ou que não escuta, que toma partido, aí já viu, né? O grupo se desorganiza, os conflitos se arrastam e muitas vezes o trabalho não anda. e Lid, como que a gente lida com tudo isso? Então, Vitória, primeiro, a comunicação aberta e respeitosa. Parece óbvio, mas é raro. Depois, uma liderança que saiba ouvir e mediar. E talvez o mais importante, lembrar o grupo do seu objetivo comum. Isso nos une mais do que divide. No trabalho, esse conhecimento ajuda a melhorar a produtividade e o clima da equipe. Na escola, pode prevenir bullying e fortalecer o aprendizado coletivo.
Então, essa influência social e a formação de subgrupos acontece o tempo todo. No fim das contas, conflito não é o vilão. Ele só mostra que há diferenças e que precisamos aprender a lidar com elas. Uau, top, top, top. Vamos lá, ó. Falamos agora, né, sobre todas essas aplicações aí, falamos sobre poder, falamos aqui no segundo bloco sobre os conflitos e as dinâmicas, mas eu quero falar para você que tem muita coisa boa para acontecer ainda. Fique ligado que daqui a pouco vamos para o nosso terceiro bloco e falaremos sobre as aplicações práticas. É isso aí, vamos juntos para o terceiro bloco, aplicações práticas. Vamos falar sobre isso aqui? Vitória, tem conceito aí ou vai ficar só na teoria? Como é que é? A gente pode aplicar mesmo, pode vivenciar tudo isso aí que nós conversamos agora nos 2 últimos blocos? Olha, esses conceitos não ficam só na teoria. Eles aparecem o tempo todo no trabalho, na escola, na família. Por exemplo, Vitória, em um ambiente de trabalho, a conformidade pode ajudar a manter a organização. Mas se for exagerada, pode virar alienação. Sabe aquele ambiente de trabalho onde todo mundo segue as regras direitinho, faz o que é pedido e mantém a ordem? Pois é, isso é a conformidade funcionando de forma saudável, mas ela ajuda a manter a organização, os processos andando, todo mundo alinhado. Mas tem um limite. Quando essa conformidade é levada ao extremo, as pessoas deixam de questionar, de propor melhorias, de pensar de forma crítica. E aí, o que era organização vira alienação. As pessoas passam a apenas obedecer, sem entender, sem se envolver de verdade. E os conflitos mal resolvidos? Eles viram fofoca, mal-estar, queda de produtividade. Por isso a escuta e a mediação são tão importantes. Exatamente, Cosilene, perfeito. E é aí que entra a psicologia social, né? Que nos ajuda justamente a entender essas dinâmicas, e processos que ocorrem dentro dos grupos nas relações. E mais do que isso, né? Ela ajuda a gente a desenvolver habilidades como a escuta ativa, a empatia e o respeito à diversidade. Então, temos aqui um ponto-chave, que é saber lidar com esses conflitos, porque, sim, gente, eles vão ocorrer. E nem sempre é fácil, mas se eles são bem conduzidos, eles podem gerar crescimento e transformação. Então, assim, entender como a influência social funciona também é entender mais sobre a gente, mais sobre as nossas escolhas e sobre os espaços que a gente ocupa. Maravilha, maravilha! Olha só, então, diante de tudo isso, né, que nós conversamos, que foi trazido aí, eu quero verdadeiramente agradecer a todos, né? Com esse papo maravilhoso, a gente encerra esse episódio de hoje. Vamos lá, vocês gostaram, meninas? Gostamos Muito bom. Foi bom Adorei demais. o papo. Joia, joia, não? Nós vimos aqui, né, como que a influência social, o poder, os conflitos, eles fazem, né, parte da nossa vida de grupo, fazem parte da nossa vida, e como que a psicologia social ajuda a entender todos esses processos, não é verdade? Ó, a gente traz uma conclusão da seguinte forma: esse episódio ele traz a certeza de que a psicologia social, na verdade, ela é uma grande e poderosa ferramenta para que nós possamos compreender as forças invisíveis que moldam o nosso comportamento coletivo, né? Olha, agradeço todos vocês por nos acompanhar nessa jornada teórica, prática, sobre influência de poder e de conflitos de grupo, tá bom? Meninas, eu quero agradecer vocês. Muito obrigado, viu? Obrigada, Rogério, eu agradeço. Obrigada. Obrigada. Olha, então, esse episódio, ele integra o podcast Psicologia Social e Temas Contemporâneos, né? Foi produzido como atividade da disciplina da Psicologia Social 1, lá da Unialfa, no primeiro período de 2025. O roteiro ele foi feito por Jane Cléia Santos, Lidiane Souza, Lorena Fleury e Mila Ribeiro. Narração feita por Jane Cléia Santos, Lidiane Souza Melo, Kelsilene Aparecida, Rogério Coutinho e Vitória Saraiva. A edição foi feita por Jane Cléia Santos, Lorena Fleury e Umaima Pires.
Um agradecimento especial à professora e mestre Lídia Brelas pela orientação e os autores que usamos como base: Aronson, Torres e Neiva, Álvaro e Garrido. Todos aí eu agradeço a todos e muito obrigado por ouvir a gente e até o próximo episódio. Até mais!